Bom dia! Bom dia! Estamos mais uma vez apresentando Viajando pelo Mundo. E hoje falaremos sobre a África Subsaariana. E para vocês de casa que não sabem muito sobre essa região, explicaremos mais um pouco sobre ela. A África Subsaariana se encontra no sul do deserto do Saara. Desde o século XIX, ela é conhecida como África Negra, em oposição à África Branca, composta pelos países do norte do deserto do Saara. Além disso, a África sofreu muito no período do século XIX, por conta do imperialismo. Espera um pouco, Ju, mas o que é imperialismo? O imperialismo fez parte da história da África do Sul. Para entendermos um pouco melhor sobre isso, vamos assistir ao vídeo. A história da África do Sul é muito antiga, porém a gente vai usar um corte que é o imperialismo europeu. Os europeus chegam à África do Sul por volta do século XV, final do século XV, com os portugueses, quando eles contornam o Cabo da Boa Esperança. No século XVII, ocorre uma presença holandesa, mas é justamente no século XIX que o imperialismo europeu vai se consolidar com a presença dos ingleses. Os ingleses têm interesse comercial na área e disputam essa região com os descendentes de holandeses, os Boeres. Além do interesse comercial, na passagem do século XIX para o século XX, foram descobertas importantes jazidas de diamante na região da África do Sul, o que atiçou a cobiça dos ingleses. Após a vitória na Guerra dos Boeres, a Inglaterra passa a colonizar de fato a região. Durante o período imperialista, começaram as primeiras legislações racistas, segregando a maioria da população negra da região. Mesmo após a independência e a proclamação da República em 1961, o regime de segregação racial ele é mantido e passa a ser conhecido no mundo inteiro como o regime do apartheid. Os negros são totalmente separados da população branca, que era a minoria. Havia proibição de casamento entre eles, circulação nos mesmos meios de transporte, inclusive há a criação de alguns redutos negros, os chamados bantustones. Porém, devido à pressão interna e principalmente à pressão internacional, o apartheid começa a ser desmontado na década de 90. Entre 90 e 93, as leis de segregação raciais vão gradativamente sendo abolidas. O grande líder da resistência negra, Nelson Mandela, que já estava preso há algumas décadas, condenado à prisão perpétua, é libertado. Em 94, eleições livres são marcadas na África do Sul depois de uma mudança na Constituição de 1993. Nelson Mandela finalmente chega ao poder depois de ser libertado. Isso aí, pessoal. A África do Sul não teve uma história bonitinha. Assim como atualmente ela não está tão bem, não é mesmo, Ju? Atualmente ela está de forma precária. E não só por causa do imperialismo, e sim pelo colonialismo e neocolonialismo também. Pera aí, Ju, eu acho melhor a gente explicar esses termos pro pessoal lá de casa, porque eu acho que eles não vão entender muito bem. Com certeza. O colonialismo foi um fenômeno que ocorreu nos séculos XV e XVI, surgindo no contexto do capitalismo comercial e mercantil. Ele estava relacionado ao capitalismo financeiro e monopolista, e era estruturado e apoiado pelos estados absolutistas europeus da Idade Moderna. As colônias deste fenômeno ficavam principalmente na América e possuíam como objetivo os valiosos produtos tropicais para a Europa, que eram interessantes para a manutenção da balança comercial favorável, e os metais preciosos para entesouramento, conhecido como metalismo. Além disso, sua justificativa era uma missão religiosa, a catequização em nome de uma suposta superioridade da fé católica. Já o neocolonialismo foi um fenômeno que aconteceu nos séculos XIX e XX. Ele está relacionado à segunda revolução industrial, ao capitalismo financeiro e o monopolista. Contudo, era estruturado e apoiado pelos burgueses liberais da Europa contemporânea e também nos Estados Unidos e o Japão. As colônias permaneciam principalmente na África e na Ásia. Seu objetivo era a matéria-prima, mercados consumidores e a mão de obra barata, além do escoamento populacional e também do escoamento de capital. Sua justificativa era a missão civilizatória baseada na crença da superioridade da civilização europeia sobre os demais, ou seja, a xenofobia. E agora que você aí de casa já entendeu um pouco sobre os problemas antigos da África, que tal nos darmos uma espiadinha de como ela está atualmente? Ótima ideia, Ju. Vamos falar agora com o nosso repórter Áureo. Oi, Áureo! Oi, Áureo! Olá, Ju. Olá, Pedro. E olá, você aí de casa. Como podem ver, estou na África Subsaariana e encontrei aqui um casal de africanos com os quais eu posso falar sobre a situação deles. Olá, senhora. Olá, senhor. Como vai a situação de vocês? Olá. A saúde tá uma porcaria. Tô
trabalho tá... Cara, vê o que eu tô fazendo. A gente não tem educação, a gente não tem nada. É verdade que nesse país a malária é um dos países com a maior quantidade de infectados do HIV e da malária? Sim, é muitas meninas aqui, senhor. São tudo com doença, tá entendendo? Tudo com doença. Ninguém aqui estuda, ninguém aqui tem saúde, não tem água pra beber, não tem comida, não tem melhores condições. E o trabalho, senhor, é duro? É duro, eu me machuco toda hora pisando isso aqui. Olha minha mão aqui, olha minha mão. Pra você aí que tá do outro lado, olha minha mão. Olha aqui Está meu pé. doendo de tanto segurar isso. Como podem ver, as regiões pobres da África do Sul são muito pobres. O trabalho é muito duro para sobrevivência, baixa qualidade, sem segurança, com doenças, malária, HIV, é uma situação muito ruim para eles. E eu passo a palavra de volta para os nossos repórteres aí, Ju e Pedro. Obrigada, Aula. Tchau. Tchau! Ju, parece que as coisas não vão muito bem por lá. É verdade. Então, por aqui encerramos o programa de hoje. Até! Até terça que vem. Muito obrigada.